Irmãos, alguma coisa de errado acontece com o povo de Deus. Porque muitos de nós, não conseguimos crescer. Ano após ano, nós estamos mais ou menos na mesma condição espiritual. Às vezes temos uma visitação específica, um testemunho, mas não temos um crescimento exponencial, contínuo. Alguma coisa acontece com o povo de Deus, não é possível. Nós temos muitos irmãos se mantendo infantis. Nós temos muitos irmãos presos, amarrados, sem conseguir avançar no Senhor diante de todo o depósito que recebem. Alguma coisa tem acontecido com o povo de Deus. Eu não conheço os irmãos, então eu estou falando dentro da realidade que eu conheço. Então, se corresponder aqui, graças a Deus, mas algum problema tem havido. Quando a gente vai jogar uma luz, um microscópio sobre essa situação, nós levantamos algumas possibilidades. Então, por exemplo, nós levantamos a possibilidade de não estarmos ouvindo um evangelho mais puro, de ouvirmos um evangelho misturado. E se Cristo não for pregado na pessoa e obra dele da maneira adequada, não tem jeito de nós encontrarmos libertação. Então o problema poderia estar no evangelho que nós temos ouvido. Mas pelas músicas que eu ouvi os irmãos cantarem, e pelo que eu conheço dos irmãos, eu sei que, por exemplo, o irmão Romeu esteve aqui muitos anos, eu sei que os irmãos têm um depósito mais puro. Então, não seria essa a justificativa. Não seria a justificativa de um evangelho errado. O problema poderia estar na liderança. Uma liderança que não conduz de forma adequada. Seria uma outra alternativa. Uma liderança que não prega de forma adequada, que não dá um testemunho de forma adequada. Eu não conheço os irmãos, mas acho eu que também não vai ser. Não vai passar por aí. Não vai ser o problema da liderança. A liderança é como ovelhas que vão à frente. E o rebanho vai seguindo as pegadas dos irmãos. Todos nós, ovelha não é empurrada por trás. Ovelha é dirigida pela frente. É o único rebanho que isso acontece. O gado você empurra por trás, o cavalo você empurra por trás, mas a ovelha, ela segue alguém. Então nós seguimos a voz do nosso pastor, expressada especialmente nos líderes, nas ovelhas de frente. Então elas vão seguindo e nós vamos indo atrás. Então, o problema poderia estar na liderança. Mas acho eu que não vai ser o caso. Sobra os nossos corações. Se o problema não estiver no evangelho, se o problema não estiver nos líderes, sobra os nossos corações. Então, por algum motivo, o evangelho que temos ouvido, os líderes que têm nos dado um bom testemunho, não tem alcançado o nosso coração. E aí, o nosso coração é que precisa ser examinado. O que eu vou fazer com os irmãos, nessas mensagens que eu vou ter, é examinar o nosso coração. O livro de Provérbios diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meus queridos, a vida de Deus, ela é vivida em nós, se o nosso coração corresponder ao ensino que está sendo trazido. Então, tem que existir uma correspondência
da nossa parte, para a gente poder avançar naquilo que está sendo ouvido. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. E meus queridos, eu tenho certeza quase que absoluta, que nós não vamos ter ninguém neste local que queira ser contra o Senhor. Se você está aqui é porque você quer ouvir o Senhor. É porque você quer compreender o Senhor. Então a pergunta que eu desejo responder com os irmãos nessa primeira sessão é: o que acontece na prática que o nosso coração não consegue corresponder totalmente àquilo que nos é ensinado? O que está acontecendo dentro de nós? Qual é a fonte que está dentro de nós que nós não conseguimos ajustar para que haja uma correspondência da nossa parte na obra que o Espírito Santo quer fazer? O apóstolo Paulo, ele falou: um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então, ao plantar e ao regar a semente dentro do nosso coração, nós temos tido alguma dificuldade, que faz com que o Evangelho não avance na maneira e na proporção que o Senhor gostaria que avançasse dentro dos nossos corações. Está fazendo sentido para os irmãos? Então, o que eu quero tentar achar com os irmãos, nessa primeira sessão, é a resposta para isso. A primeira coisa, eu vou fazer várias observações. A primeira observação que eu preciso fazer é que o Espírito não tem encontrado em nós arrependimento. Porque uma vez que o Espírito Santo ministra algo ao nosso coração, nós precisamos corresponder com arrependimento. A palavra arrependimento significa metanoia, é a junção de duas palavras gregas, que significa mudança de mente, mudança de entendimento. Existem alguns estudiosos que dizem, quando eles estudam a palavra em separado, eles dizem o seguinte, que arrependimento significa perceber depois. E faz sentido. Porque em geral a gente pratica o pecado, quando o Espírito Santo nos visita, você põe a mão na cabeça e diz: meu Deus, pequei contra o Senhor, pequei contra minha esposa, contra mim mesmo, contra os meus filhos. Então, o primeiro grande problema que pode estar existindo, para a gente não conseguir avançar, é que nós podemos não estar lidando bem com arrependimento. Ou seja, nós paramos no início a obra. Nós paramos, colocamos o nosso joelho no chão, pedimos perdão a Deus, algumas vezes, porque algumas vezes nem isso nós fazemos, nós temos aquele constrangimento e tocamos o barco. Então, o primeiro ponto que eu preciso destacar é que o primeiro grande problema é arrependimento. É nós não termos uma atitude adequada de arrependimento. Quando João Batista estava batizando, em Mateus capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 8, os judeus vêm até ele, e eles eram batizados, e o texto bíblico diz assim, que eles foram batizados confessando os seus pecados. E aí vieram os fariseus e os saduceus, no versículo 7. E eles não têm a mesma atitude que os judeus estavam tendo. Então João Batista vira para eles e diz assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, meus queridos, uma vez que o Espírito Santo
lança uma luz sobre um pecado, o que nós precisaríamos fazer? Produzir frutos dignos de arrependimento. Porque o Espírito Santo, ele é um professor incomparável, mas ele é um professor muito firme. Ele não te passa para o segundo ano se você não vencer o primeiro. Ele não te leva ao problema seguinte se você não resolver o primeiro problema. Então, se você não colocar em ordem aquilo que ele está ministrando, você paralisa o seu crescimento. E você não consegue avançar. Por quê? Porque ele vai querer te convencer daquele pecado ainda. Os irmãos entendem? A palavra de Deus nos diz assim: o juízo é sem misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele é um Deus de misericórdia. Aí diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se o Espírito falar e nós não ouvirmos, quem aqui é um pai bravo? Pai ou mãe bravo? Levanta a mão. Só? Vamos de novo. Quem aqui, espera aí um pouquinho. Quem aqui é bravo, exigente, estúpido, grosso, meio ogro? Quem é assim, levanta a mão. Está melhorando um pouco, mas a água daqui deve ser muito boa. Os irmãos estão de parabéns. Então o Espírito Santo ministrou. Você não corrigiu, o Espírito Santo não vai te julgar. Ele não vai lançar mão de juízo. Ele vai lançar mão de misericórdia. Muitas, e muitas, e muitas, e muitas vezes. Até você encontrar o caminho do quebrantamento naquela área. Porém, o que ocorre, meus irmãos, é que alguns de nós não encontramos isso. E aí, eu preciso mostrar para os irmãos, eu só vou citar, são 4 os frutos dignos de arrependimento. Talvez a gente tenha mais, mas eu vou citar pelo menos 4 que me ocorrem com facilidade. O primeiro fruto de arrependimento: confessar. E a nossa confissão, ela tem que seguir 2 frentes. Nós confessamos a Deus, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Ele não apenas perdoa aquele pecado, mas Ele desce ao nosso coração e nos purifica daquela inclinação que você tem. Porque tem alguns de nós aqui que somos escravos de determinados pecados. Tem mulher aqui que é ríspida, que não é mansa. Tem homem aqui que não se dedica ao estudo da palavra, à oração. Tem homem aqui que é negligente com a sua casa, não cuida da sua esposa. Tem mulher aqui abatida, desanimada, sobrecarregada, algumas delas por causa do próprio marido. Isso é um fato. Então são muitos os pecados que nós temos, e nós temos de forma contínua. O Senhor não apenas perdoa o nosso pecado, de acordo com o texto, mas Ele purifica aquela inclinação que o nosso coração tem. Ele veio para tirar a coroa de luto e nos colocar uma coroa de alegria, um cântico de júbilo diante dele, meus irmãos. Então a confissão, mas a confissão, uma vertente é a Deus, porque em primeiro lugar, o nosso pecado é contra Deus. Mas, meus queridos, aí existe uma outra frente. A Bíblia também diz assim: confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, sarados, dependendo da versão. Ou seja, a segunda frente é que eu preciso procurar um irmão justo
Porque o versículo seguinte diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Então, você não tem que procurar um irmão perfeito, porque senão você não vai encontrar. Mas você tem que procurar um irmão que seja sigiloso, bom ouvinte, um homem de Deus, de oração, e abrir com ele, de preferência, que aquela área que você vai confessar seja uma área resolvida dentro dele, encaminhada dentro dele, para ele poder te ajudar. Então, nós precisamos confessar ao outro. Qual é o texto que eu estou me baseando? Provérbios 28, 13. O que retém, o que guarda o seu pecado, não prospera. Mas o que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, a primeira coisa é que nós temos que ter um espírito de confissão dentro de nós. A segunda coisa é que o segundo fruto, o próprio versículo diz: não basta confessar, tem que confessar e deixar. Por exemplo, quantos jovens aqui ou quantos homens aqui, nós não temos crianças no nosso meio, né? As crianças estão fora. Então, quantos homens, quantos irmãos, quantos jovens têm problema com pornografia? E passa mês, e passa ano, e passa mais um ano, e aquilo não é resolvido dentro de você. Meus irmãos, 1 João 9 diz que ele vai me purificar dessa inclinação. Tiago está dizendo que eu vou ser sarado. Por que não está havendo? Em geral, porque não confessamos e porque não deixamos. E aí, paralisou-se a obra dentro de nós. Aí o Senhor tem um evento maravilhoso, alguns meses depois, traz um pregador, ele vai partilhar uma palavra diferenciada, maravilhosa, o Espírito Santo abaixa entre nós, desce entre nós, e simplesmente nós não avançamos. Por quê? Porque aquela lição daquele pregador seria o terceiro ponto, nós ficamos enroscados no primeiro. Meus queridos, isso precisa ser vencido. Em nome de Jesus. Então, os dois primeiros frutos de arrependimento, confissão e deixar. O terceiro fruto de arrependimento, tristeza. 2 aos Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Qual é a tristeza segundo o mundo? Do meu ponto de vista, irmãos, qual é a tristeza segundo o mundo? Culpa. Porque a culpa, Deus proveu solução para nós. Onde é que a culpa é resolvida? Na cruz do Calvário. Não seria para nós andarmos nos sentindo culpados. Não seria. Por que andamos nos sentindo culpados? Porque não lutamos bem esta luta. Pôs o joelho no chão, confessou a Deus, pecado confessado é pecado. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz, quem aqui tende a sentir culpa? Levanta a mão. Levanta alto, por favor. Culpa, Apocalipse capítulo 12 nos ensina que também é um instrumento maligno. Porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador dos irmãos diante da face de Deus. Está fazendo sentido? Então, se o diabo conseguir te enroscar na culpa, a tristeza segundo Deus não é produzida. O que é produzido é a tristeza segundo o mundo. E aí nós temos que resolver essa equação. Então eu vou te dar uma sugestão de como discernir a voz de Deus e a voz de Satanás. A voz de Deus vem para nós, vamos imaginar que o Renato pecou. A voz de Deus vai vir para o Renato e vai dizer assim:
Renato, tal coisa é pecado, tal coisa tem que ser corrigida. O Espírito Santo aponta o erro para que ele corrija. Satanás vem e diz assim: Renato, de novo, hein? Você não tem jeito, hein? Você está fazendo isso novamente? E a hora que você contar isso para tua esposa, como é que vai ficar isso? Vai dar um barraco. Satanás aponta a pessoa. Por quê? Porque o diabo detesta a pessoa, mas ele ama o erro. Então ele põe o erro em quinto plano. Ele quer destruir a pessoa. Deus não. Deus detesta o erro e ama o pecador. Por isso Deus coloca o pecador em primeiro plano. E ele coloca o pecado em primeiro plano para poder tratar isso. Vocês estão entendendo? Renato, tal coisa é pecado. Então, a tristeza é uma emoção que é comum nós termos quando nós estamos agindo de forma errada. Então, você acordou triste, perseverou, ficou aí, durou 2, 3, 4 dias, não vai achar que você está deprimido, desanimado, qualquer coisa do tipo. Porque a tristeza, ela é uma emoção que o Espírito Santo produz em nós dentro do arrependimento. E aqui, eu preciso fazer uma ressalva. Os homens, eu não sei como são os homens aqui na Bahia, vou começar a conhecer agora. Eu estava em Rondônia, 2 anos atrás, e aí eu dei uma palavra para homens, e falei da sensibilidade do homem. Aí os irmãos, César, aqui é só homem raiz. Eu falei, vocês acharam um jeito bonito de dizer que vocês não são fujão, né? Aqui é homem raiz, aqui é tudo cabra macho, não tem homem sensível, não. O homem de Deus, ele é um homem sensível. Em primeiro lugar ao Espírito, depois à sua esposa, depois aos seus filhos. Nós temos que ter essa sensibilidade, porque quem habita dentro de nós é um Espírito Santo, consolador e sensível. Então esse Espírito nos leva a agir assim. Então quando você tiver tristeza, não desconsidere. Senhor, o Senhor está falando comigo? O Senhor está dizendo alguma coisa ao meu coração? O Senhor está me instruindo de alguma maneira? Tem algum erro que eu tenho cometido e o Senhor está tentando me convencer pela tristeza? Só que, meus queridos, qual é a ressalva que eu ia fazer? Mulher sente isso na hora. Homem sente tristeza algumas semanas depois. Um homem, quando confessa e deixa, ele avançou. Porque a tristeza e a vergonha, que eu já vou citar, demoram a ser sentidas dentro dele. Homem é mais lento no processo pleno de arrependimento. Mulher não. Mulher, ela é mais rápida. Ela não luta. Ela aceita com mais rapidez aquilo que Deus está falando com ela. Mas o homem demora mais para alcançar esses frutos de arrependimento. A gente vê isso bem na prática, no dia a dia, né? Então, confessar, deixar tristeza, e aí Romanos 6:21, qual é o quarto fruto? Vergonha. A gente quer morrer. A gente quer morrer. Mas morrer com aquilo que a gente fez. A gente tem além da tristeza, a gente tem vergonha, fica encabulado, pede perdão 50 vezes, para Deus, para a pessoa, para a gente mesmo. Como é que eu fui fazer tamanha loucura? Onde é que eu estava com a cabeça de fazer isso daqui? Então a gente vai desenvolvendo isso. Vocês entendem? Vocês lembram de Davi, no caso de Batseba? Era para ele cair em arrependimento quando? Na hora. Deus precisou mandar Natã.
E precisou fazer Natan contar uma história. E precisou fazer Davi julgar aquela pessoa da história que Natan contou com juízo. Não, ele vai ser condenado, vai ter que pagar tanto. E aí Natan, com graça de Deus, com misericórdia, Davi, tu és o homem. O sujeito tinha uma única mulher. Você entrou no terreno dele, meu filho. Onde é que você estava com a cabeça? Olha quantas mulheres Deus te deu, quantas concubinas, você tem tudo. Então, é por isso que eu estou dizendo que o homem, ele demora mais a cair nessa realidade daquilo que ele fez. A mulher tem um pouco mais de facilidade em fazer isso. Por isso, minha irmã, se teu marido confessar, já abre um sorriso. Depois você pensa no que ele confessou. Porque confessou, já está avançando. Está começando a avançar. Daqui a pouco ele vai sentir os 4 frutos. Então esse é o primeiro ponto que eu entendo que nós não temos conseguido avançar diante do Senhor. Os irmãos ouvem, eu vou dar esse testemunho aqui, os irmãos ouvem essa história aí, mas eu acho que é importante que eu conte aqui. Talvez a experiência, eu tenho muitas experiências na minha vida, de pecados meus, de erro com irmãos, de avanço espiritual, de Deus me trabalhar, de ouvir a voz de Deus, tem muitas experiências. Mas, meus queridos, talvez a experiência pessoal, que foi um divisor de águas na minha vida, foi de confissão de pecado. Foi de confissão de pecado. E como que se deu comigo? Eu devia estar aí com talvez uns 26 anos de idade, talvez. Eu acho que eu já tinha o André naquela ocasião. Eu fui falar num acampamento de carnaval de jovens, e era um acampamento evangelístico. E eu não sou evangelista. Então eu fui, mas numa dependência de Deus, eu estava muito bem com Deus. O acampamento estava lotado, e eu fui dormir junto com os engradados, no barzinho. E aí, pus um colchão lá, é o único espaço que tinha, e lá, aquele lugar virou a antessala do céu. Porque tem momentos em que parece que Deus abre os céus, e se desce até a gente. E aí eu estava orando, num determinado dia, foi bem no início do acampamento, eu estava orando pela palavra, por mim, e o Espírito Santo me visitou. E falou assim, anote algumas coisas. Eu peguei um papel e uma caneta. Você tem problema na tua área sexual. Meus queridos, nunca toquei numa mulher indevidamente. Conheço, as únicas 2 mulheres que eu conheci na vida, foi minha primeira esposa e minha segunda esposa. Não conheci mais ninguém. Pela graça de Deus, casei virgem, mas eu tinha uma mente suja, uma mente fantasiosa. Você tem problema na área sexual. Você tem problema com dinheiro. Nunca tive um cobrador na porta da minha casa, porém, nunca vivi com o que eu ganhei. Sempre jogando o cartão do cheque especial para o vale na empresa, e nunca vivi com o que eu ganhei. Você tem problemas com dinheiro. Aí o Espírito foi falando, você tem problema com mentira. Os irmãos devem ter conhecido Paulo Bornelli. Olha o exemplo que o Espírito trouxe na minha mente. Paulo Bornelli um dia chegou onde eu trabalhava e falou, César, você está com tal livro meu? Ô Paulo, eu estou sim. Aí ele falou, você não traz à tarde? Eu falei, claro, irmão. Esqueci. Chegou à tarde e vejo o Paulo entrando. Paulo, peguei o livro e deixei em cima da mesa, rapaz. Eu te trago amanhã. Gente, qual é a necessidade disso? Mas era uma mentira que eu tinha. Você tem pequenos problemas com mentiras. Anotei. Você é excessivamente bravo
com os seus filhos e você não tem a constância que eu gostaria na leitura da palavra. 5 pecados: sexo, dinheiro, mentira, braveza com os filhos e indisciplina no tempo com Deus. O acampamento acabou na terça-feira, cheguei em casa, olhei a Leci, falei assim: eu estou cansado, amanhã eu falo com ela. Passaram-se 1 ano e 4 meses. Fui para um encontro, dessa vez onde o irmão Alan MacLeod estava falando. Ele abriu o texto de Coríntios, falando sobre os despenseiros da multiforme graça de Deus. E à medida que ele foi falando, eu fui me quebrantando. O Espírito Santo falou: pega um papel e uma caneta. Você tem problema com dinheiro, você tem problema com sexo, você tem problema com dinheiro, você tem problema com mentira, você tem problema com braveza, você tem problema com tempo com Deus. Queridos, por que os mesmos 5 pecados? Porque eu não passo para o ano seguinte se eu não vencer o primeiro ano. Deus não é o MEC, Ministério da Educação e Cultura, que manda passar. Passa. Nós temos que vencer as etapas que nós temos, certo? Ouvi a palavra do Alan, era um encontro de pastores no meio de semana, e aí eu cheguei em casa na quinta-feira, tinha reunião de oração, olhei para a Leci e falei: depois da reunião eu falo com ela. Passaram-se mais 4 meses. E meus queridos, quando você começa a desobedecer, você começa a ter pensamentos ruins. Qual um pensamento que eu comecei a ter na minha mente? Um pensamento que eu podia me matar. Alguém aqui já teve pensamento de morte? Levanta a mão. Olha lá, muitos irmãos. Eu tive o pensamento. E aí, meus queridos, nós estávamos reunidos na igreja, um grupo de Londrina foi para a gente ter um intercâmbio de igrejas, e o grupo estava ministrando louvor da Igreja Nova Aliança em Londrina. E o irmão que estava tocando o teclado, ele parou a reunião e falou assim: irmãos, tem alguém aqui no nosso meio que está com pensamento de morte. Eu queria que esse irmão viesse na frente para eu orar. Meus irmãos, a igreja tinha um pastor e um presbítero. Quem era o presbítero? Eu. A hora que o irmão falou aquilo, eu afundei no banco, de vergonha. O irmão falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes. Eu não dei conta de levantar. Alguns anos mais tarde, contando essa história num lugar, uma irmãzinha me procurou depois da reunião, uma irmã muito querida, uma irmã ligada a um espírito de intercessão. Ela me procurou e falou: César, neste dia eu estava sentado atrás de você, e o Espírito Santo falou para mim que era você e era para eu interceder por você. Irmãos, nunca falta intercessão para nós. Jesus intercede, o Espírito intercede, e os dois levantam muitos irmãos para orar por nós, mas muitos irmãos para orar por nós. Tudo bem? Estão ouvindo? Pois bem, cheguei em casa, olhei a Leci, fiquei quieto. No dia seguinte fui comer na casa de um grande amigo meu. E esse irmão virou para mim e falou assim: César, sonhei com você hoje à noite. Na hora que ele falou isso, me gelou inteiro. Estava em culpa. Olha o sonho, meus irmãos. César, eu sonhei que eu e você estávamos numa batalha e que você morria. O curioso, César, é que eu via a bala entrando pela sua boca. É Deus ou não é? Cheguei em casa, olhei para a Leci, era um sábado à noite, falei assim: amanhã cedo eu falo com ela. Passaram-se mais
3 meses. Aí o André adoeceu. Meu filho teve um problema grave, quando ele era bem novinho, ele quase veio à morte, e voltou um sintoma da doença. Era um sábado à tarde. Quando voltou o sintoma da doença, eu falei: Senhor, sou eu. Sou eu. Sou eu. Liguei para o irmão que dirigia a igreja junto comigo e falei: Paulo, você não pode vir aqui ungir o André? Paulo me disse assim: César, eu estou com você na cabeça o dia inteiro, estou orando por você o dia inteiro, está tudo bem? Não, meu irmão, está tudo bem, eu já sei o que é. Ele veio, ungiu o André, o sintoma desapareceu. Eu chamei a Alessi e comecei meu processo de confissão. 3 meses me abrindo. Eu sou o homem que sou por causa desta experiência. Aí, meus irmãos, o Senhor encontrou o meu coração. Aí todo o impedimento para o avanço do Senhor foi removido. Então, alguns de nós aqui temos pecados de anos a fio. Pecados não abertos, não reconhecidos, não admitidos. Nós temos que entender que o pecado, ele só prolifera na escuridão. Ele é uma praga que cresce quando tudo é escuro, é negro. Quando não há luz, mas quando a luz de Deus é incidida, o processo de libertação começa. Vocês lembram do texto bíblico, João 8,32? Se, pois, e conhecereis a verdade vos... Meus queridos, o Espírito Santo joga luz sobre a verdade. E aí essa verdade tem que ser reconhecida, admitida. Então nós temos mães bravas que não reconhecem, que nunca confessaram para os seus filhos: me perdoa, a mãe é brava, a mãe é estúpida. Não, quando fala, diz assim: ai, a mãe é assim mesmo, mas também a minha mãe, olha o que ela fez comigo. Gente, isso não é uma confissão genuína. Você está pondo responsabilidade na tua mãe, não em você. O pecado é teu, não importa onde ele iniciou, o pecado é teu. Você precisa ter uma resposta diante do Senhor por este pecado. Os irmãos estão entendendo? Então, segundo o meu entendimento, na leitura que eu faço, correndo por tudo quanto é tipo de reunião, tudo quanto é tipo de assembleia, de igreja denominacional, o Senhor, eu me considero um privilegiado. Eu vou no Brasil para Cristo. Como eu vou numa Assembleia de Deus, vou numa presbiteriana, vou nos grupos, como os irmãos que se reúnem em forma de assembleia. Meus queridos, eu me considero um privilegiado, porque Deus tem gente boa em tudo quanto é canto. Ele tem um povo dele, que anseia e que deseja. Mas o início de tudo é arrependimento. E aí, tem uma coisa que é interessante, porque arrependimento é metanoia. Quando você separa a palavra, é perceber depois. Então a gente percebe depois. Aí você avança em Mateus 3, Jesus passa por um batismo de arrependimento. Mas, meus queridos, o que Jesus precisava para se arrepender? Qual era o pecado? Então nós compreendemos que algumas coisas que o Senhor fez, Ele o fez por nossa causa. A gente entende isso, para a gente entender qual é o caminho a ser seguido. O início de tudo é um santo batismo de arrependimento. Mas, meus queridos, eu vou um pouquinho mais longe. Se me for permitido fazer isso, 3 anos depois, Jesus teve o pecado de todos nós colocado sobre ele. Sabe a impressão que me dá? Que Jesus percebeu antes.
Então o Espírito Santo, no processo de maturidade, ele vai nos ajudando de tal maneira que a gente passa a perceber o pecado antes dele encontrar guarida dentro do nosso coração. E aí nós somos um soldado adequado, que foge, que evita, que sabe com sabedoria sair das situações armadas, dos laços do passarinheiro, que são armados contra a nossa vida. Então, só que tudo tem que começar numa confissão a Deus e ao outro. Senão, não tem jeito de avançar. Ficamos estagnados naquilo que o Espírito quer fazer conosco. Amém? Primeira observação. Segunda observação que eu preciso fazer. Meus queridos, nós compreendemos muito pouco o nosso funcionamento. E aqui eu quero esclarecer a maneira pela qual o Espírito Santo age dentro da estrutura que foi criada dentro de nós. O Senhor nos criou com uma estrutura. Lá, quando nós fomos feitos, quando Deus fez Adão, que é o nosso Pai, quando Ele fez Adão, o texto bíblico diz que Ele formou do pó da terra o homem, soprou nas narinas dele o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos, de acordo com Gênesis, de acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, 3 elementos dentro de nós, 3 partes. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Até aqui, normal, todos nós sabemos disso. O espírito é a parte que toca a Deus, a alma é aquilo que somos, e o corpo é a parte física, material, a parte que a gente vê. Porém, meus irmãos, eu preciso avançar um pouquinho mais com os irmãos a respeito desse tema, porque o Espírito Santo respeita o nosso funcionamento. Então entenda uma coisa, o alvo de Deus é que o nosso corpo glorifique a Ele. Nossa língua, nossos pés, nossas mãos. Por isso que Romanos 8, num dos textos mais maravilhosos das Escrituras, ele pede que é para nós oferecermos os nossos membros. Cabeça, peito, perna, braço, eu vou mais longe, língua. É para nós oferecermos tudo aquilo que somos do nosso corpo em favor dele. Então o alvo de Deus é alcançar o nosso corpo. Só que, meus queridos, o que ocorre? O Espírito Santo fala no nosso espírito, porque é pelo Espírito que nós entendemos as coisas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 diz assim: ninguém sabe o que vai dentro do homem, senão o Espírito do próprio homem. Então é pelo espírito humano que nós recebemos a informação da parte de Deus. E o Espírito Santo, o Espírito nosso, comunica com a nossa alma. E a nossa alma dá ordem para o nosso corpo. Então eu ajo segundo o esperado de Deus. Então o Espírito Santo fala com o meu espírito: você fala muito. Aí, o meu espírito comunica com a minha mente: e você precisa morder a língua. Você precisa ficar mais quieto. E aí, eu dou ordem para o meu corpo, à medida que eu for interagir com o Renato, eu dou ordem para o meu corpo: vou fazer com discrição, vou fazer com silêncio. Essa é a maneira de funcionar. O que nós não entendemos, que a alma intermedia entre o espírito e o corpo. Então, porque não temos alcançado no corpo a conduta santa que o Espírito Santo deseja de nós? Porque nós temos um enrosco na nossa alma. A nossa alma é complicada de lidar. Alguns mais do que outros. Algumas almas são
mas são embaçadas. Eu não vou pedir para levantar a mão. Que homem aqui faz bico quando a esposa fala uma verdade? Eu podia perguntar para as irmãs, né? As irmãs iam entregar. É uma alma embaçada. Faz sentido? O Espírito Santo vem, ministra. Aqui tem que... A mente, a emoção, a vontade tem que comunicar para o corpo. E ali nós encontramos um problema. Talvez o irmão Romeu nem vai lembrar disso, mas a primeira vez que eu ouvi sobre esse tema, que me abriu o entendimento, foi numa fala do Romeu. O Romeu falando sobre a necessidade da santidade do afeto. Aquilo grudou. Um tempo depois o Senhor começou a abrir esse entendimento dentro de mim. Então nós temos um problema na nossa alma. Nós não compreendemos o funcionamento dela, e se compreendemos, nós não trabalhamos ela de forma adequada. Então é um problema que nós temos no nosso funcionamento. O que é a alma nossa? A alma nossa é o pensamento, a emoção e a vontade. Faz aqui comigo. Pensamento, emoção e vontade. Meus queridos, no Éden isso era perfeito. Eu penso, eu sinto e eu dou ordem para agir. Com a queda, isso bagunçou. Por exemplo, alguns de nós aqui pensamos muito. Quem pensa muito, levanta a mão. Pensa-se muito aqui, hein? Alguns de nós sentimos muito. Quem é assim, levanta a mão. Alguns de nós temos uma vontade muito forte. A gente faz o que a gente quer. Quem é assim, levanta a mão. Tá. Tem irmãos aí que foram triplamente abençoados. Tudo é forte nele. Tem alguns que não pensam. Pega uma mulher que não pensa. Como é que ela vai ser auxiliadora? Como é que ela vai edificar os filhos? Tem homens que não sentem. Filho abraça ele, ele fica assim. Fica imóvel. Jesus habitou no seio do Pai, meu irmão. O nosso Deus é um Deus de toque. Jesus tocou um leproso. Porque o nosso Deus é um Deus de toque. Toque é uma coisa que nós temos necessidade. Quem aqui que não gosta? E tem alguns aqui que são completamente passivos, não têm vontade alguma, são conduzidos em tudo. Isso também não agrada a Deus. Então, na queda, a nossa alma entrou em distorção. E esta alma precisa ser santificada. Porque senão nós não cooperamos com o processo do Espírito Santo. Se a tua mente trabalha muito, você precisa aquietar a tua mente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha lá, os irmãos estão entendendo? A quietude é essencial. Quando você estuda as listas de pecado na Bíblia, a primeira lista de pecado foi citada por Jesus. O primeiro pecado que Jesus citou, sabe qual que é? Porque de dentro do coração do homem que brotam os maus pensamentos. Então todos nós fomos atingidos de alguma maneira na nossa mente. E alguns pensam demais, pensam fora da vontade de Deus, sem a clareza de Deus. Você se lembra de Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23? Lá diz assim: são os olhos a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos,
nós fomos às vezes ensinados de uma forma equivocada. Olho bom é uma pessoa amável, dócil, gentil, pacífica. E olho mau é aquela pessoa difícil, crítica, azeda. Esquece tudo isso. O que é um olho bom? Ver da perspectiva de Deus. O que é um olho mau? Ver da nossa perspectiva. Quando você vê da perspectiva de Deus, tua mente, tua emoção está livre. E aí o teu corpo anda na luz. Mas se você vê da sua perspectiva, se você olha uma situação com os olhos da sua mãe, com os olhos do seu pai terreno, com os olhos de um irmão problemático, se você olha fora da maneira de Deus, meus queridos, todo o teu corpo estará em trevas. Do meu ponto de vista, é o que tem acontecido com muitos irmãos. Eles não conseguem ter a mente renovada, porque eles pensam segundo eles, do jeito deles, da maneira deles, da forma deles, segundo o pai e a mãe que ele teve na vida dele. E ele não se permite que o Pai Celeste molde o entendimento dele. Então tua mente precisa ser santificada. Você tem que aprender a parar de falar do seu jeito. Então, por exemplo, estou dando exemplos. Nós temos irmãos aqui que se vitimam. Ô pobre coitado. Não tem uma dor que você passe que não tenha passado pelo livro da vida do Senhor. Uma. Não tem uma lágrima que você derrame que Ele não tenha recolhido no odre dele e mandado o Espírito para vir te consolar. Uma lágrima, uma dor, tudo Ele cuida. Mas tem gente que se vitima. Não, meu pai foi assim, minha mãe foi daquele jeito. Ai, e aí, é assim que eu sou. E aí, quando você confessa um pecado, como eu já falei, você confessa dizendo, mas eu fiz assim porque você age desse. Não, meus queridos, essa não é a mente de Deus. O Espírito Santo não deixa que a gente se vitime. O Espírito Santo nos trata como responsáveis pelo nosso erro. E o caminho de sair disso? A confissão, o deixar, a tristeza, a vergonha. Então nossa mente e nossa emoção precisa encontrar o caminho da santidade. Deixe-me mostrar para vocês, muito rapidamente, os 3 elementos da alma nas Escrituras. O texto mais conhecido, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os 3 elementos descritos ali. Nós temos também em Filipenses, capítulo 2, deixa eu só ler aqui para os irmãos, Filipenses 2, de 1 a 3, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, mente, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, emoção, nada façais vontade, por partidarismo ou vanglória. Os 3 elementos da alma descritos ali. Então o que eu quero mostrar para você nessa manhã? Eu quero mostrar que o Espírito Santo, ao comunicar com a sua mente, você tem que parar, ficar quieto e confirmar se é a voz dele. Meus queridos, tudo que o diabo quer é nos ocupar. Vocês se lembram quando Moisés foi pedir para Faraó deixar o povo sair livre? Moisés foi até Faraó ao longo das 10 pragas. Moisés foi 5 vezes até Faraó. Nas 5 vezes, Satanás levantou Faraó, que representa Satanás,
Moisés, que representa Jesus. Moisés tipifica o libertador, Faraó representa Satanás, que é aquele que nos escraviza. Na tipologia a gente vê isso. Nas 5 ocasiões que ele vai, Faraó levantou 5 impedimentos. Qual foi o primeiro? Esse povo está falando de adorar a Deus, vamos fazer o seguinte, aumente o trabalho dele. A partir de hoje, nós não damos mais a palha. E eles vão ter que entregar a mesma quantia de tijolos. Os irmãos estão entendendo? E aí o que aconteceu? Assim, aumentou o serviço, e eles começaram a ter queixa contra Moisés. Eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo. Por quê? Porque uma pessoa cansada e que não para, não é quieta, não consegue discernir a voz de Deus. Por isso eu vou te falar uma coisa simples. Satanás, para alguns dos irmãos, vai levantar mais trabalho nos próximos dias. Porque é a estratégia dele de não te deixar ouvir a voz do Senhor. Então tudo começa aqui, na nossa mente. Os irmãos estão entendendo? E existe uma regra de funcionamento nosso. A Bíblia também mostra isso. João capítulo 16 é um exemplo que eu tenho para dar para os irmãos. O que eu penso, eu sinto. Quem aqui teve tristeza essa semana? Levanta a mão. Se eu parar e perguntar, eu vou achar um pensamento. Porque a Bíblia nos ensina o seguinte, que tudo o que pensamos nós sentimos. Você pensa para depois sentir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem esse pensamento que gera tristeza por muitos dias. Você procura um irmão da igreja para se aconselhar porque você está pensando muito? Você em geral procura ajuda porque você pensa muito? Não. Mas se a tristeza durar 1 mês dentro de você, o que você vai fazer? Vai procurar um irmão para conversar. Então presta atenção no que eu estou dizendo. Nós só procuramos ajuda quando chega na emoção. E nós estamos errados com isso. Porque o que produz a emoção é o pensamento. Então, se tem uma coisa que nós deveríamos nos autoexaminar continuamente, é aquilo que estamos pensando. Se tem um tema que precisaria ser trabalhado em nós, é aquilo que estamos pensando. Então, Paulo Bornelli dizia isso: sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Você primeiro precisa pensar, para depois sentir. Então nós vamos ter aqui um grupo de irmãos que vão ou para psiquiatra ou para psicólogo, ou que frequentam algum conselheiro, um irmão da igreja. Você procura sistematicamente um conselheiro. Meus irmãos, você só procura quando você sente. Sente angústia, sente tristeza, sente desânimo, sente ansiedade. O problema é que quando você sente, batalha meio perdida, porque você já pensou. Todo pensamento produz uma emoção. Só que, meus queridos, a Bíblia ensina que a emoção é o que nos limita. É o sentimento que nos limita. Tem um ponto que eu estou esquecendo de colocar para os irmãos, que é importante. O Espírito Santo comunica com o nosso espírito, certo? E o nosso espírito fala a nossa alma. Porém, nós também temos que entender uma coisa simples. O corpo é que joga informação para o pensamento.
Se tudo inicia no pensamento, o que alimenta o pensamento? O que alimenta o pensamento são os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Os 5 sentidos é que jogam as informações para dentro da mente. Meus queridos, por que você acha que Satanás ocupa os nossos filhos com o celular? Quais são os 2 principais sentidos envolvidos? Tem tato? Não. Não tem tato. Tem cheiro? Não. Mas quais os 2 principais sentidos? Visão e audição. E aqui nós temos uma curiosidade, porque a fé vem pelo... Então entenda uma coisa simples: não há sentido mais importante dentro de nós do que a audição, porque é pela audição que nós desenvolvemos espiritualmente. Não há órgão mais importante para educar um filho do que a audição, o ouvido dele, porque é pelo ouvido que a gente vai jogar o entendimento que a gente quer que ele tenha. Mas, apesar do ouvido ter a maior importância, a primazia dos olhos, porque a Bíblia diz assim: são os olhos a janela da alma. Nós procuramos informação pelos olhos. Então, se você que tem filho pequeno não compreender isso, e a hora que você abrir o olho foi, porque ele já jogou muita informação lá para dentro. Quem aqui tem filho até 6 anos? Levanta a mão. Quem tem filho entre 6 e 12? Levanta a mão. Quem tem filho de 12 a 18? Levanta a mão. Acima de 18. Ó. Deixa eu falar algo rapidinho que é importante. A fase mais difícil de educação de filhos não é a adolescência. Eu estou contrariando o que dizem. A fase mais difícil de educar filho é de 6 a 12. Por quê? Porque o filho absorve e não manifesta. O que acontece aos 12 anos? Põe para fora tudo que absorveu. E aí você diz que é adolescência. Não é adolescência. Porque na adolescência, ele só está pondo para fora aquilo que ele já pôs para dentro, mas não manifestou para você. Então, compreendendo tudo isso, vamos para o próximo passo. O grande problema nosso é a emoção. 2 Coríntios capítulo 6. Diz assim, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, eu vos digo, dilatai-vos vós também. Então, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele, na primeira epístola aos Coríntios, ele está lidando com crianças em Cristo, então ele põe normas. Pode isso, não pode aquilo, a disciplina na igreja é assim, a maneira de julgar uma situação é dessa forma, quando 2 irmãos têm problema financeiro é assim que a gente faz, ao tomar a ceia nós vamos tomar dessa maneira aqui, quando vocês se reunirem, os dons é dessa maneira, não é daquela outra, o evangelho tem que ser o centro, nem Apolo, nem Cefas, nem eu somos mais importantes, porém Cristo é tudo em todos, e ele vai dizendo o que pode e o que não pode. E em 2 Coríntios ele tenta avançar no relacionamento. E aí ele vira e diz assim: vocês não têm limite em mim, eu quero amar vocês, mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Deixa eu parar aqui.
A palavra afeto significa entranha. Por quê? Porque antigamente dizia-se que o intestino era a sede das emoções. Confirmado pela neurociência atual. Meus queridos, quem aqui tem um intestino jóia, que funciona muito bem? Levanta a mão. Quem aqui tem um intestino meio enroscado? Seja lá do jeito que for. Presta atenção no que eu vou te dizer. Hoje, vê se a Bíblia não é a Bíblia. Hoje, a neurociência considera o intestino o primeiro cérebro. Sabe por quê? Porque tem mais sinapses, terminações nervosas do que o próprio cérebro. Então, a saúde intestinal, ela vai ajudar no restante do corpo. Porém, nós nascemos com um corpo caído, num mundo caído. E a obra do Senhor toca tudo, inclusive o nosso intestino. Ele regula tudo em nós, inclusive. Porém, o que foi dito lá atrás, de que afeto está aqui, é exatamente assim que acontece. Boa parte das nossas emoções são produzidas no sistema gástrico, no sistema parasimpático nosso. Então aqui é produzido um tanto das nossas emoções. O problema é o que o Paulo está dizendo: estais limitados nos vossos próprios afetos. Vou dar um exemplo bíblico. O amor. O alvo de tudo é que a gente ame uns aos outros como Cristo nos amou. 1 Coríntios diz: permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior é o amor. O alvo de Deus é que a gente aprenda a amar segundo a natureza de Deus. Tudo bem? Tá bom. Eu vou pedir para um jovem: vem você aqui de amarelo. Sobrou. Você me abraçou? Oi. O Lucas é meu filho. E eu amo ele. Mas amo. Menino é bom. Mas é bom. Não é porque é meu filho, não, mas é bom. Tudo bem? Só que eu tenho medo dele ser atropelado. Eu morro de medo. Quem aqui tem medo de um filho morrer? Levanta a mão. Olha o que a Bíblia diz. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. A mente de Deus, de um amor perfeito. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus queridos, se eu for dominado pelo medo, eu não consigo amar o Lucas de um jeito adequado. Um afeto que limita. Um afeto que limita. Faz sentido para os irmãos? Então o Lucas tem 5 anos de idade. 5 anos de idade. E eu vou atravessar uma avenida perigosa com ele. Certo? O que eu vou fazer? Vou pegar a mão dele. Doeu? Não. Cabra macho. Eu estou apertando a mão dele, perguntei se doeu, ele falou: não. Se ele vai queixar. Pai, está apertando demais. Ele vai queixar. Começou uma relação de atrito. Eu tenso e ele reclamando de mim. Se eu não cuidar, eu avanço. E nós vamos atravessar aqui. Aí, ele vai passar a maior vergonha comigo. E eu crio uma reserva entre eu e ele.
estáis limitados nos vossos próprios afetos. Está dando para entender? Você tem um galardão de profeta. Viu? Vai lá. Obrigado. Os irmãos conseguem entender? Se você tiver uma emoção não resolvida como o medo, você não consegue avançar naquilo que Deus quer. Meus queridos, 80% dos irmãos levantaram as mãos. Como é que isso vai aparecer no seio familiar? Como é que você tenso por causa do medo? Quem foi o primeiro na Bíblia a ter medo? Adão. Caim teve o quê? Ira. Se um pai tem medo, um dos filhos vai ter ira. Se você não tiver a clareza da parte de Deus, de que esse medo tem que ser santificado, você precisa encontrar uma realidade em Deus para ele. Você pode permanecer anos da sua vida cristã paralisado naquilo. Então o Espírito Santo precisa jogar luz sobre o nosso funcionamento, para a gente ir desarmando essa coisa que esse corpo caído, essa alma caída tem dentro de nós. Os irmãos entendem? E aí nós aprendemos a ver as coisas da perspectiva do Pai. Então, por exemplo, o dia que eu entender, como pai, que o Lucas vai morrer no dia que Deus escreveu, e Deus escreveu quando ele era substância ainda informe, no ventre da mãe dele, quando eu entender isto aqui, e isto descer aqui, eu estou santificado. Então Satanás tem conseguido manter o povo de Deus escravizado em algumas emoções. Queridos, vocês querem ver? Tenta ser o mais verdadeiro possível, tá? Quem aqui teve ansiedade esse ano? Levanta a mão. Levanta alto. Quem aqui teve tristeza esse ano? Levanta a mão. Quem aqui teve raiva esse ano? Levanta a mão. Quem aqui teve angústia, aquele aperto no peito que dá? Levanta a mão. Quem aqui teve irritação esse ano? Levanta a mão. Aí, Satanás faz o quê? Antes de você vir no encontro, te lembra aquela pessoa que você está com raiva. Aí você vem para o encontro, pensando na pessoa. Aí o que eu falo, o que o Romeu fala, o que os irmãos cantam, não entra. Porque você está dominado por um afeto ruim. Então, se você não entender que afeto te limita, e não aprender a encaminhar os afetos, porque Deus tem solução para todas as emoções, todas. Deus tem uma solução para ela, mas passa diretamente pela renovação da mente. Se o Senhor me permitir, eu não sei se vai dar tempo ou não, se o Senhor me permitir, eu quero falar sobre os pais que nós temos na Bíblia, e sobre essas vozes que esses pais produzem dentro de nós, e que geram esse impedimento para o avanço. Então, o Senhor precisa vir. Deixa eu dar um exemplo nas Escrituras, além de 1 Coríntios 4,18. O salmista, Salmo 42, 2 vezes, versículo 5 e versículo 11. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Deus e Redentor meu. Os estudiosos dizem que tem duas opções. Ou é o Espírito comunicando com a alma, ou é a mente falando com a emoção.
fica quieta. Você não vai me governar? Quem me governa é o entendimento. E a voz de Deus está dizendo tal coisa. Por isso, você vai esperar nela. Você não vai ficar agitada. Você vai aprender a esperar. É como se a própria pessoa estivesse mandando na emoção dela. Meus queridos, tem um autor cristão, eu acho que é o Spurgeon. Eu não consigo achar a origem da frase. Se algum irmão souber, depois me diz. Ele diz o seguinte, que a distância do céu e do inferno é de 1 palmo. É fazer uma verdade daqui, descer aqui. Porque aqui a gente é rápido para entender. O problema é que descer no afeto da gente é onde a gente encontra limitação. Então a minha impressão, ao conviver com uma parte dos irmãos, é que o afeto precisa de encontrar a santidade do Senhor. Porque nós temos muitos afetos indevidos. Meus queridos, Jesus teve todas as emoções que nós vamos ter, todas, porque Ele é um sumo sacerdote perfeito, que soube se identificar conosco em todas as nossas lutas. Ele teve tristeza, Ele teve a ansiedade sem pecado, Ele teve ira sem pecado, o Senhor Ele teve angústia, lembra Ele lá no Getsemane? De todas as emoções é a pior, a angústia, tanto que foi o que levou Ele a suar sangue. Então assim, o nosso Senhor teve tudo isso, mas Ele aprendeu a andar em santidade por nossa causa, em todas as emoções dEle. Então nós precisamos dispor a nossa mente como nós estamos dispondo, mas nós precisamos lembrar, eu tenho que resolver isso daqui. Eu tenho que resolver isso daqui. Eu tive uma experiência, eu sempre me considerei muito tranquilo na questão do perdão, tanto que eu nunca preguei sobre isso. Até um dia que eu fui ferido. Tem 9 anos atrás, um irmão disse que eu não era nascido de novo. E eu já ouvi muita coisa a meu respeito, mas isso eu não tinha ouvido, né? E eu procurei o irmão e ele não quis conversar e ficamos 1 ano sem condições de conversar. E gente, enroscou. Era um amigo próximo, pessoal. Mas meu Deus, como é que ele falou isso? Como é que ele falou? O que eu fiz para ele ter falado? De onde ele concluiu isso, Senhor? E não saiu de dentro de mim. Eu tive dificuldade de perdoar. Passaram-se 2 meses e pouco, eu tive pneumonia. Nunca tive pneumonia na vida. Por que eu tive pneumonia? Tinha perdido não sei quantos quilos. Aí numa ceia do Senhor, o Senhor me visitou. Eu pus o joelho no chão e o Senhor me visitou com um texto bíblico. O texto bíblico diz assim, então era uma emoção. A emoção do perdão. O perdão é uma atitude, mas eu tinha enroscado na fala dele, eu estava dolorido. Eu tinha enroscado naquilo que ele tinha dito. Então minha emoção estava sofrida. Aí o Senhor me ministrou em Mateus capítulo 5, versículo 42, onde diz assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Meus queridos, eu fiz ele me perseguir. Mas e fulano? Mas e fulano? Mas e fulano? Eu fiz ele me perseguir. O Espírito ministrou, eu fiz uma oração simples. Senhor, estou abençoando tal irmão. Estou abençoando a esposa dele. Estou abençoando os filhos dele. Eu peço que o Senhor ajude ele a encontrar o teu caminho cada vez mais. Que ele cresça em ti. Meus queridos, foi como tirar com a mão. Quem aqui luta com perdão? Levanta a mão. O que você vai passar a fazer? Orar. Agora, você não vai me contar a história na oração. Ô Senhor, aquele dia
fulano fez isso, isso e isso. Porque aí você está jogando informação na mente. Você vai abençoar em oração o irmão, a família dele. Meus queridos, é como tirar com a mão. O Espírito Santo nos visita. E aí você volta a ter condições de caminhar nele. Amém? Certo. Falei então de outro aspecto. Vou abrir mais uma frente agora. Falei para vocês de que o grande problema nosso está no afeto nosso. Vou colocar um outro ponto agora. O Blaise Pascal, aquele matemático famoso, um irmão de Deus, ele tem uma frase que diz assim: tudo que o homem faz, ele faz pela felicidade. Alguns vão à guerra para serem felizes, outros evitam a guerra para serem felizes. O homem nunca dará nenhum passo fora de Cristo, senão em direção à felicidade, mesmo naqueles que se enforcam. Uma frase forte do Blaise Pascal. Eu vou adaptar a frase do Blaise Pascal. Todo movimento que nós fazemos é por pertencimento, é por aceitação. O irmão Stephen, naquele estudo de 1 aos Coríntios, ele estuda uma coisa que é simples e maravilhosa. Ele diz o seguinte: que na eternidade a Trindade estava reunida e a Trindade não necessitava de nada. Mas como Deus Pai tem um amor excessivo, Ele quer que as pessoas, Ele quer ser conhecido por quem Ele é, aprove ao Pai colocar um quarto elemento na criação, na comunhão que a Trindade tinha. Então, a Trindade delibera e decide criar o ser humano. Então, Deus vem, Deus, o Filho, o Espírito, vem, Gênesis 1:27, criam Adão e Eva. Então o homem é criado ali. O homem foi criado para quê? Para pertencer a uma comunhão. Mas a palavra comunhão significa ter algo em comum. Então, o que a Trindade tinha que o homem não tinha? A Trindade tinha a Zoe. O que é Zoe? Vida de Deus. E o homem não tinha a vida. O que Deus fez? Plantou no jardim a árvore da vida. Para que quando ele comesse, ele fosse semelhante ao Altíssimo e participasse dessa comunhão. Não. Aprove a ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós caímos em pecado. Mas, meus queridos, nós caímos em pecado e na nossa veia, no nosso DNA, existe a necessidade de pertencimento. Ou, eu vou usar a palavra que é mais comum, aceitação. A nossa necessidade é de sermos aceitos. Por que algumas mulheres não têm um bom relacionamento com os maridos? É o que eu ouço. César, eu não quero me entregar para ele. Eu não vou confiar, eu não vou depender, eu não quero. Ah, mas minha filha, por que você não quer? E se ele me abandonar? Pertencimento, aceitação, medo. O medo impede ela de desenvolver um relacionamento. Vocês estão entendendo? Então, na nossa veia, passa a necessidade de aceitação. Então, todo movimento que os nossos filhos e os nossos adolescentes fazem, eles fazem por causa do quê? Aceitação. E essa palavra precisa ser estudada na Bíblia. Por dois motivos. Primeiro, porque é a grande necessidade que nós temos. Segundo, porque ela aparece ao longo da Bíblia. Qual é a palavra que traduz aceitação na Bíblia? Graça. Graça significa o quê? Aceitação. Gênesis 6. Noé, porém, achou graça diante de Deus. Então Deus provê para nós
a aceitação que nós temos necessidade. O problema é que nós vamos buscar ela do nosso jeito. Então, por exemplo, tem homem aqui que tem uma necessidade sexual maior, não tem criança no nosso meio, que entenda isso. O que ele faz? Briga. Se não tem, ele briga. Porque na cabeça dele, ele só tem aceitação e pertencimento se for daquela maneira. É uma escravidão na mente que ele tem. E se o Espírito Santo não visitá-lo, ele compreendendo que ele tem uma fortaleza mental dentro da mente dele, ligada a pertencimento, ele pode passar uma vida brigando com sua esposa e fazendo bico. E dando um mau testemunho para os filhos. Então todos nós vamos ter dentro de nós uma necessidade de pertencimento muito grande. Está fazendo sentido? E aí, meus irmãos, você vai buscar resolver isso de alguma forma e de alguma maneira. Você vai buscar encaminhar esse tema dentro de você. O IBGE fez uma pesquisa, tem aí acho que 16 anos, com torcidas de futebol no Brasil. Sabe o que todas as torcidas, você acha que você consegue pôr o mesmo pensamento em todas as torcidas? Todas pensaram a mesma coisa. Sabe o que responderam? Eu pertenço a esta torcida porque ela é para mim como uma família. Foi a resposta que todo mundo deu. Ou seja, aquilo que não encontrou no pai e na mãe, encontrou na torcida de futebol. Por isso que o povo é doido às vezes e mata, por causa de um jogo. Porque eles buscam aceitação entre eles. Agora saiu a onda aí, acho que vocês estão sabendo, desse terrorismo na internet, né? Então, você ganha pontos se você queimar um andarilho de rua. Quanto mais grave for o que você fizer, mais ponto você ganha. Por que a gente encontra jovens e adolescentes do nosso meio que são tentados a praticar isso? Eles estão procurando o quê? Aceitação. Porque o pai não dá a aceitação. Eu estava num determinado estado, ano passado, ano retrasado, 2023. E aí eu resolvi dar o estudo da graça para os irmãos. E coincidentemente os adolescentes ouviram o estudo. E aí, meus irmãos, eu dei o estudo de manhã, falei sobre graça, sobre aceitação, sobre como Deus age. E eu não sei por que eu resolvi dar o exemplo de prova de colégio. E eu virei para os pais e falei: pais, o teu filho tira uma nota baixa. Qual é a tua primeira coisa? Em geral é bronquear. Mas por que dessa nota? Você não estudou? Você sabia que se ele tiver com vírus de gripe incubado, ele não vai fazer uma boa prova? Você sabia que se você e tua esposa brigaram e ele é mais sensível, ele está com medo de vocês separarem e ele não vai fazer uma boa prova? Você sabia que a professora pode ter elaborado mal a prova? Você sabia que ele pode não ter conseguido estudar? Você sabia que ele pode ter TDAH e não conseguir fazer o foco ainda, e você não está vendo nada disso? Mas o que você faz? Você cobra nota. Tá bom. E aí falei que isso não é aceitação. Domingo de manhã. Domingo à noite terminou o evento, um grupo de irmãos no pátio da igreja reunido, vem 2 meninos, um de 11 e um de 10. Ô tio. Falei: o que foi, queridos? Ô tio, a gente queria te agradecer. Por quê? Porque você falou de nota. Teu pai exige nota? O pai na roda. Exige. Quanto que ele exige? 10? 10, tio. O pai virou e falou: não, é 9. Eu virei para o pai e falei: tá, deu muita diferença. Do 10 para o 9. Muita diferença.
Mas o de 11 falou isso, o de 10 falou, é tio, é isso mesmo. Os meus pais brigam comigo o tempo inteiro por causa disso. Os pais me chamaram num canto. César, essa semana nós tivemos uma briga com ele por causa de escola. E ele fugiu de casa. Ficou algumas horas fugido. Quando nós encontramos ele, ele já tinha conseguido pedir dinheiro no sinaleiro para comer. Meus queridos, sem medo de errar, esse jovenzinho, na vida adulta, quando passar por uma pressão, sabe qual é o pensamento que vai correr na mente dele? Vou virar andarilho. Sabe por causa do quê? De nota. De nota. O teu filho tira um 9. Você vira e diz assim, nossa filho, que legal, bem perto do 10, né? Quando você fala bem perto do 10, você pôs em destaque o 9 ou um que faltou. Você não dá aceitação. E se não tiver aceitação, ele vai, na cabeça dele, buscar aceitação de alguma maneira. Aí, qualquer sirigaita que aparecer aos 15 anos, leva ele. Qualquer motoqueiro que dê uma atenção melhor para tua filha, leva ela. Por quê? Porque o ser humano, dentro de nós, tem necessidade de pertencimento. E a gente faz movimentos para procurar o pertencimento. Vou te dar uma prova. Você tem criança pequena dentro da sua casa e vem uma visita que fica 10 dias. E essa visita, no primeiro dia, dá uma boa atenção para a criança. Quem que a criança vai ficar no colo? Sabe por quê? Porque a visita deu aceitação. A aceitação está dentro da veia nossa. E nós não entendemos o poder da graça. Nós não entendemos a palavra graça. Nós não entendemos. E aí não conseguimos gozar e usufruir da liberdade que a graça alcançou para nós. Os irmãos estão entendendo? Certo. Todo pensamento, vou para um último ponto. Quer dizer, só tem 2 pontos. Pode. Querida, não estou te ouvindo. Vem aqui, você fala. Eu não vou abrir para pergunta, tá? Sem aprovar algo que ele fez. Isso, rejeita o pecado e não ele. A grande maioria de nós aqui que somos mais velhos fomos disciplinados de que jeito? Vai lá para o teu canto e eu não quero saber de você. Isso é graça? Está errado. A gente trata o pecado de forma adequada, mantendo o acolhimento com o filho. Tá? Mas aí a gente precisaria, um dos irmãos pode estudar a respeito de graça, para a gente entender a palavra. Deixa eu falar mais 2 coisas. A penúltima. A Bíblia descreve e faz menção de fortalezas mentais. O que é isso? São pensamentos muito fortes que nós temos dentro de nós. Nem todos os irmãos têm, mas alguns irmãos têm. Alguns irmãos aqui têm. Tem fortalezas mentais na mente. O que é uma fortaleza mental? É um pensamento que entrou de forma muito violenta na mente. Ele entrou de forma muito forte dentro da mente. Então, por exemplo, tem homens aqui que são avarentos. Mas tem uma luta com dinheiro monstruosa. Esse homem vai ferir sua esposa e seus filhos. Mas ele pode ter sido criado num ambiente de privação. Dinheiro é um tema que entra de forma forte na mente. Muitos homens aqui têm problema com sexualidade.
até hoje. É um pecado que entra de forma mais violenta na mente. Eu tive fortalezas mentais na minha mente. E meus queridos, uma fortaleza mental, ela dá mais trabalho, é um pensamento que dá mais trabalho para a libertação. Nós temos que gastar mais tempo na libertação. Vou dar um exemplo bíblico para vocês. Lembra quando Josué conduziu o povo na entrada de Canaã? Canaã é a terra que mana leite e mel. Canaã não representa o céu, porque em Canaã tem 7 inimigos a serem vencidos. E no céu nós não teremos inimigos. Então Canaã tipifica a carreira cristã. Quando eles entram em Canaã, qual a primeira cidade que eles se deparam? Jericó, que é uma fortaleza. Então já se depara com a mente e com uma mente extremamente presa em determinados pensamentos, mas extremamente presa em determinados pensamentos. Você pega uma pessoa dotada, ela pode ter o pensamento do desprezo extremamente fortalecido dentro dela, porque é uma realidade que foi vivida. E Jericó foi vencida de que jeito? 7 dias. Em silêncio, rodeando aquele muro. Então, alguns de nós vamos ter que rodear um número de vezes perfeito, até o Senhor vir e nos visitar, nos libertando totalmente disso. Vocês estão entendendo? Eu sou prova viva disso. Esses dias, uma paciente ligou: César, você não socorre meu pai? Um senhorzinho de 88 anos, uma graça, não cristão, mas uma graça, o homem, uma vida íntegra, correta, ao longo da vida, teve um pequeno problema de próstata e ficou ansioso, e aí não dava conta de fazer o procedimento que precisava, ficou ansioso e eu fui conversando com ele sobre a morte, fomos conversando, de repente, eu caí na bobagem, de dizer assim: então, meu irmão, eu sofri muito com esse tema, eu tive medo de ser enterrado vivo. Quando eu falei isso, o olho dele abriu. E ele falou: César, eu também tenho. Virei para a esposa, casada há 50 anos. Você sabia? Não sabia. O que estava angustiando ele? Não era a morte. Era ser enterrado vivo. Morte é um tema que registra no cérebro, porque é um tema difícil. Uma vez uma oncologista me liga: César, estou com uma paciente terminal, ela vai vir a óbito daqui a alguns dias, mas ela está muito deprimida, você não dá um socorro? Fui lá, conversei com a mulher, 1 dia, 2 dias, 3 dias, conhecia um dos filhos dela. Um dia ela deixou escapar. Ela foi uma mulher muito vaidosa. Vaidade é outra escravidão mental. Tudo que envolve a imagem é outra escravidão. Então, os irmãos aí que bombam demais na academia, que quer mexer nesse músculo, nesse daqui agora, e que quer deixar tudo lindo e maravilhoso, na desculpa de ser saudável. Imagem é um pensamento escravizante. Escravizante. Se o irmão tiver isso, ele não desenvolve no Senhor. Virei para ela, na conversa ela virou e falou assim: então, eu tenho preocupação do jeito que eu vou estar vestida no caixão. Quem aqui já teve esse pensamento? Levanta a mão. Ela não parava de pensar. O que estava deprimindo ela? Estar mal vestida no caixão. Chamei as filhas, conversei, fizemos um combinado, ela escolheu a roupa e parou a depressão. Um pensamento que ela foi escrava uma vida toda, encontrou ela no finalzinho da vida. Um pensamento. Então todos nós podemos ter fortalezas mentais, e essas fortalezas mentais
terem um peso no nosso desenvolvimento espiritual. Última coisa e eu encerro, irmãos. Abram Isaías 53, por favor. Esses dias, lendo o texto, eu fiquei maravilhado com essa verdade. O texto diz assim, versículo 3, Isaías 53, 3. Depois de Salmos, no meio da Bíblia, um pouco para frente do meio, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Já vou ler o versículo seguinte, que é o que eu quero. Ele era um homem rejeitado e desprezado. Rejeição e desprezo habita onde? No pensamento ou na emoção especialmente? Habita nos dois, mas especialmente na emoção. Mas habita no pensamento e na emoção. O texto diz que ele se tornou homem de dores. Então ele foi tão rejeitado e tão desprezado que ele sofria profundamente aquilo. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você quer encontrar a vida de Cristo nesta vida ainda, você vai ser rejeitado e desprezado. Não tem jeito de não ser. Porque senão nós não gozamos da plenitude da vida dele em nós. Só que aí o texto diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aí o versículo gritou para mim ano passado. Que palavra que gritou? Dores. Porque eu fui estudar a palavra enfermidade e dores. Eu sempre entendi o seguinte: ele levou todas as nossas doenças. Pronto. A palavra enfermidade no original hebraico é doença. Mas a palavra dores pode ser de uma doença física ou de uma dor emocional. Mas, meus queridos, o versículo anterior está dizendo o quê? Desprezo e rejeição. Desprezo e rejeição é dor da alma ou é dor do corpo? Da alma. Então presta atenção. Ele levou as nossas dores. E no castigo dele, nós temos libertação. Não é para vivermos ansiosos. Não é para vivermos deprimidos. Porque a bendita obra dele é santa, é pura, é poderosa para nos livrar totalmente de qualquer emoção indevida que tenhamos. Ele é poderoso para isso. A obra dele não apenas nos cura fisicamente, a obra dele nos cura de toda enfermidade de alma. Os irmãos entendem? A questão é, o problema está em nós e não na obra dele. O problema está na maneira que ele vai aplicar essa obra em nós. E se nós não entendermos esse processo da aplicação da obra, nós não conseguimos avanço espiritual. Amém, meus irmãos? Que essa obra te envolva. E que você coloque teu joelho no chão com toda a humildade do mundo e diga: Senhor, me ajuda a cooperar contigo. Amém? Curva sua cabeça. Abraça quem estiver do teu lado, se for possível. Vamos orar juntos. Senhor, nós cremos nesta obra. Poderosa obra. Santa obra. Maravilhosa obra. Nós cremos nela. Nós cremos no que diz Hebreus, que o Senhor nos salvou
totalmente. O Senhor nos salvou de pensamentos ruins, de emoções ruins, de vontades e escolhas ruins. Ó Espírito, tem compaixão de nós. Somos um povo confuso, somos como crianças, não conseguimos compreender de forma adequada, por isso nós precisamos da Tua visitação, nós precisamos que o Senhor nos torne cooperadores contigo, com toda a humildade do mundo, com o coração no pó nós pedimos, torna-nos cooperadores com a obra do Teu Espírito em nós, para que nós desenvolvamos tudo o que for necessário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.